Queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Nós que habitualmente lemos e estudamos as obras que chegaram por intermédio do nosso querido Francisco Cândido Xavier, notamos que tem dois espíritos, em particular, que trouxeram a grande maioria desse acervo. De um lado, Emmanuel, e de outro, o médico André Luiz. André Luiz, ele muito mais descortinou para nós o mundo invisível. Escancarou como é a vida no além-túmulo, através de uma multiplicidade de obras. Uma delas, que ele colheu naturalmente os informes desde o final da década de 30, e que nos trouxe logo após, causou muito espanto e perplexidade, porque até então ninguém tinha uma informação de como é que se dava a vida e como esta acontecia nas paragens do mundo invisível. Ele falando sobre colônias, cidades espirituais, e em particular ele relata uma onde ele foi acolhido e lá permaneceu por longo tempo. Na sua última obra, a 16ª obra, ele traz para nós uma outra obra, dentro dessa tônica, como que para fazer um fechamento, de uma forma romanceada. E o nosso querido Emmanuel, que prefaciou o livro, nos assegurou que todos os fatos relatados, eles são autênticos, verdadeiros, e naturalmente que eles se deram. E por isso nós podemos viajar diante da segurança e da fidelidade dos relatos do eminente médico espiritual. Evidentemente que no espaço de uma hora, não há como nós relatarmos os conteúdos de uma obra tão magnífica. Mas queremos dar umas pinceladas. E para nós será muito importante que vocês viajem conosco. Quem sabe, nesses momentos breves, nós juntos vamos retroceder no tempo, dar asas à nossa imaginação e rever os cenários, os colóquios, as conversações, porque conosco também não é muito diferente, conquanto sejamos outros os personagens. Vivemos noutro tempo. As nossas experiências são diversas. Mas um dia chega que nós partimos para o mundo espiritual e estaremos irreversivelmente certificados, conscientemente ou não, de que a vida continua. Daí, André Luiz ter colocado o nome neste livro de A Vida Continua. Essa história, ela começa por, incrível que pareça, no nosso estado. Um dos personagens central, de nome Avelina Serpa, estava numa instância hidromineral, num balneário mineiro. Mais à frente nós tomamos conhecimento de que era Poços de Caldas, para convalescer-se, ou melhor, para buscar ares novos em decorrência de um momento grave que ela vivia no campo de uma enfermidade inexorável. Estava a nossa Avelina, que constava de 25 para 26 anos,
há quase 6 anos, estava casada. O seu esposo é que considerara de bom alvitre, junto com os médicos, que ela procurasse um local de repouso, pois certamente ela submeter-se-ia a um processo cirúrgico muito delicado, em decorrência das complicações que ocorriam no seu mundo orgânico, nos aparelhos da sua máquina fisiológica. Ela resolveu deixar o hotel, deslocar-se para uma bela praça, sentar-se num banco e começou a fazer uma reflexão, uma viagem na sua existência, relembrando desde criança, quando ainda com 2 para 3 anos de idade, ela se lembrava, ela perdera o seu querido pai. A sua vida prosseguiu, substituiu ao pai algum tempo depois um padrasto, que ela considerava um homem bom, tanto quanto a sua mãe. Ficou interna num colégio até formar-se no campo do magistério. E tão logo deixou o educandário, ela passou a ser visitada por desejos que eram comuns nas moças daquele tempo de consociar-se. Mas, ao mesmo tempo, ela estava apaixonada por 2 criaturas. Caio, com quem ela se casara mais tarde, e um mancebo de nome Túlio. E ela, premida por sentimentos na direção de ambos, viveu um grande drama que daqui a pouco vocês conhecerão como ele se deu. Mas, ao mesmo tempo, ela se relembrou da sua patologia, daquilo que o médico e o seu esposo lhe falavam com relação aos prognósticos da enfermidade. Ela sabia ser grave, mas não conhecia com profundezas. Por exemplo, ela tinha afetações sob o ponto de vista do aparelho cardíaco, uma pressão contínua afetava ali o cérebro, causando dores tormentosas. E, além disso, ela não desconhecia de problema nas suprarrenais, onde o médico sinalizava da necessidade de, em algum momento, fazer uma intervenção cirúrgica muito delicada. E, nessas lembranças, tão jovem ainda, lhe perpassa a mente o aborto. O aborto de uma criança que não se consumou a nascer. Uma das grandes tristezas, que não pôde lograr a maternidade, que fez com que o seu marido se distanciasse. E tão logo ela percebeu dele procurar aventuras amorosas fora do lar, certamente entediado ou magoado, em face à perspectiva de não ter sido alçada a condição de pai aqui na terra. Imersa naqueles pensamentos, naquelas lembranças, como sois acontecer com muitos de nós, principalmente quando nós enfrentamos as dificuldades, momentos graves e tempestuosos das nossas vidas. Eis que um cavalheiro mais idoso se aproxima e gentilmente diz assim: a senhora é Dona Evelina Serpa? Sim, senhor. Eu fui informado pela direção do hotel. É muito comum as pessoas saberem alguma coisa umas das outras, que a senhora está aqui numa situação de repouso e que vive
um momento delicado em matéria de saúde, e por coincidência, em face a um relato de uma governanta, parece-me que a sua doença não é muito diferenciada da minha, e nós temos um grande desafio pela frente. Ela diz, é verdade, sim. E ele diz, a senhora me permite sentar para conversarmos um pouco, já que temos algo em comum nas nossas vidas, longe das nossas casas, dos nossos entes queridos, e aqui guardando uma expectativa em decorrência do que poderá ocorrer conosco. Até porque eu, particularmente, senhora Evelina, guardo a convicção de que eu estou fadado a morrer. Por que o senhor diz isso? Porque eu tenho afetações sob o ponto de vista do meu aparelho cardíaco. As pressões alteram e provocando um quadro de desequilíbrios, onde eu vou a estado de loucura e só em decorrência dos medicamentos é que eu consigo controlar as crises. E o médico diagnosticou que eu tenho um tumor nas supras renais, que será feita cirurgia, mas evidentemente depois de abrir para a retirada do tumor, é aí que os médicos poderão avaliar das consequências. Pode ser que existam outros tumores que se espalharam, e nesse caso, a expectativa é de que eu não consiga sobreviver. Ó, seu Ernesto, ele dizia chamar-se Ernesto Fantini. Parece que o nosso quadro é o mesmo. Eu também tenho as mesmas sensações. E o meu problema, segundo o médico terreno, é exatamente nessa zona delicada, um órgão que tem uma importância muito grande no meu cosmo fisiológico. E eles palestraram durante muito tempo. E foram em decorrência de um problema comum. Eles que eram alçados a pensar sobre as questões além da vida, isto é, o fenômeno da morte. Logo, entraram em mais intimidades. E o Ernesto, seu Ernesto diz assim, senhora Serpa, ultimamente eu me dei a ler alguns livros para entender se depois da morte é um nada vazio, ou se nós somos surpreendidos por algo que se estende, além dos danos causados irreversivelmente ao nosso carro físico. Eu sempre fui ateu, conservo-me ateu, mas eu ouvi uma comparação interessante em decorrência dessa charrete que passa próximo a nós. Observe essa charrete, senhora Avelina. O condutor não está sobre ela e pacientemente puxa o cavalo que arrasta a charrete e veja como está o eixo, dando a impressão de uma avaria grave. Provavelmente ele esteja levando essa charrete para ser reparada em uma oficina mecânica qualquer. E o que eu ouvi e li num livro é o seguinte, que nós somos muito parecidos. Imagine, senhora, existe um condutor, o cavalo e a charrete. Na história que eu li, chamava de carruagem, mas vamos chamar de charrete. Condutor, cavalo e carruagem. Ou charrete. É a mesma coisa conosco. Nesse livro afirma que existe o espírito, o corpo espiritual
e o corpo físico. O corpo físico é a charrete, o corpo espiritual é o cavalo e o espírito é o condutor. Está levando para a oficina mecânica. Pode ser que haja reparação. Se houver reparação, o condutor vai poder ter novamente à sua disposição a charrete e o cavalo vai ser atrelado para ele realizar os seus trabalhos e ter a sua forma de se manifestar aqui na vida. Mas pode ocorrer da charrete ficar imprestável. Isto é, não ter nenhuma prestatividade mais. Segundo o escritor espiritualista, o que é que o condutor faz? Abandona a charrete, mas toma o seu cavalo. E ele desloca-se com o seu cavalo para realizar trabalhos diferentes, até mesmo independente da própria charrete. Segundo o relato, conosco acontece assim. O nosso corpo, ele pode depauperar-se, envelhecer-se, adoecer. Nós procuramos recursos para torná-lo prestável, e hoje até com os recursos da medicina, fazendo essas cirurgias como nós vamos fazer cirurgias. Mas se a medicina não lograr êxito, se ocorrer do nosso corpo ele perder a sua vitalidade, a sua funcionabilidade, isto é, sob o ponto de vista da fisiologia, ele não existir mais, em decorrência da paragem definitiva do cérebro, causando a morte, o que é que o espírito faz? Como condutor, vai embora, não sozinho. O condutor levou o cavalo, e o espírito vai levar com ele esse corpo espiritual para viver numa outra dimensão, além da vida. É isso que eu li desta obra. Dona Avelina Serpa diz assim: ah, seu Fantini, tudo isso é muito fantasioso, muito bem elucubrado. Mas eu não aprendi isto. Sou católica. Sei, segundo a crença católica, que nós vivemos após a morte, mas não da forma que o senhor me descreve. Eu prefiro que o senhor fique com a sua narrativa, com o espírito, com esse tal de corpo espiritual, mas eu me apego aos santos. O que eu posso fazer como católica é procurar os santos para compadecer-se de mim, se porventura eu for colhida pela fatalidade da morte. E eles conversaram até altas horas. E ela perguntou assim: senhor Ernesto, quando é que o senhor retorna para São Paulo? Amanhã. Pois que o médico já vai agilizar a minha cirurgia. E a senhora? Também há breves dias. Ele disse assim: em que hospital que a senhora fará a cirurgia? Ela responde: não troquemos essas informações. Nos tornamos amigos, muito amigos, mas deixemos que o destino seja responsável por tudo. E Deus, sendo misericordioso, pode ser que algum dia, aqui, ou se existir essa vida depois da morte, nós venhamos a nos reencontrar. Então, Ernesto Fantini dirigiu-se para São Paulo, a sua residência, para fazer a cirurgia breves dias, e também daí a alguns dias a nossa Avelina Serpa da mesma forma. Quando ela retorna, evidentemente, tendo repouso, mas cambalida em decorrência da desordem orgânica. Ela mesmo não tinha ciência, pelo marido e pelo médico, que era portadora de um câncer também, nessa mesma glândula de muita importância
no império celular ou no império orgânico. O marido, ele passa a ter uma conduta diferente, muito cordial, muito atencioso, com atitudes bem medidas. Como restabelecer-se entre ele e ela um afeto que dantes existiu? Provavelmente muito mais por um complexo de culpa. Toma todas as medidas para a internação. Cuida para que os pais de Avelina Serpa sejam avisados, eles que passaram a residir em uma cidade, em verdade num sítio, algo distanciado de São Paulo, para que pudessem visitar a filha que submetecia à intervenção cirúrgica, até que ela é internada, todos os preparativos, é feita a cirurgia delicada, e daí a alguns dias, o médico chama Caio Serpa, o esposo da senhora Serpa, dizendo que, conquanto a cirurgia lograsse bons resultados, ela viveria poucos dias, em decorrência da disseminação das células cancerígenas. E isto aconteceu na década de 60. Vocês imaginem que os recursos da medicina no nosso país, naquela época, não eram os mesmos de hoje, com os recursos avançadíssimos dos exames de imagem, de laboratório, quimioterapia, radioterapia, e ainda assim, nós observamos que o câncer, em graus avançados, com metástases, a ciência não tem resultados promissores no sentido de garantir uma longevidade existencial. Aí, queridos amigos, ele mais carinhoso se torna, Caio com Avelina. E ela atende todos os seus pedidos, até em alguns passeios, como no Morumbi, para contemplar, como ela fazia quando jovem, o espetáculo bonito da natureza, naqueles tempos, uma região inóspita, verde, encantadora, na grande metrópole brasileira, São Paulo. E até que, alguns dias depois, com os pais de Avelina Serpa, todos oferecendo os mais cuidados, ela cerra definitivamente os olhos para o mundo, cedendo à força coercitiva que um dia atinge todos nós do fenômeno que nós chamamos de morte. Daí algum tempo, ela abre os olhos. Ela nem faz ideia de qual tempo que ela ficou naquele estado. Ela guardara a impressão que fechara os olhos diante dos sedativos para submeter-se ao processo cirúrgico. E abriu os olhos e dirige o seu olhar, então, para todos os lados e se vê em algo muito parecido com o hospital, mas muito diferenciado daquele que ela estivera fazendo a cirurgia. Sim, pensando assim, mas que lugar encantador. Será se o meu esposo, os meus pais, me transportaram para uma outra possibilidade de tratamento, um hospital com muito mais recursos? Porque ela observava as janelas, os móveis, naturalmente assemelhados os da terra, mas com uma substância indefinível. E ela imaginou assim, como é que neste lugar eles podem talhar móveis, a edificação como eu vejo, com esses elementos de tanta beleza, de tanta cor, de tanta sutilidade.
E veio uma enfermeira, e a enfermeira gentilmente pôs-se a conversar com ela. E ela passou a sentir logo uma agilidade de raciocínio, uma leveza no corpo, dizendo assim: poxa, eu estou completamente curada. As ideias fluíam ou afluíam na sua mente de uma forma mágica. E ela, em palestrando com a enfermeira, logo perguntou pelo esposo, pelos pais. Ao que a enfermeira diz assim: eles sabem que você está ausente da casa deles. E ela ficou perplexa, sentiu fome. E foi oferecido para ela uma refeição gostosa, iguarias, sopas, água. Tinha uma feição naturalmente de água, mas a sua tessitura, as substâncias que caracterizavam a água que ela colocava no seu organismo, era de um gosto completamente diferenciado de todas as águas que ela tomou ao longo da sua vida. E quando ela se levantou, autorizada para caminhar, ela percebeu-se fazendo movimentos com muita leveza e sentindo o seu corpo mais esguio, conquanto sentisse ainda uma fraqueza em decorrência de um processo de recuperação exatamente resultante de tudo quanto ela viveu até então. E a nossa Avelina, ela dizia: mas me explique, enfermeira, que lugar é este? Eu quero rever os meus entes queridos, agradecer a eles e dizer que eu venci a morte. A enfermeira diz: você venceu a morte. E como ela insistisse muito para rever os entes queridos, e retornando às paisagens da terra, ela teve uma crise, em decorrência dos pensamentos que assomavam o seu mundo mental. O médico chega, aplica um sedativo de natureza espiritual, evidentemente, e diz para que ela se aquietasse, que tudo estava sob controle, que em um momento aprazado, ela poderia estar com quem ela amasse muito, ou amava muito. E se ela voltasse a insistir de intempestivamente deixar o hospital, ou de que exigisse a presença deles, porque ela sentia estar num lugar distante. Quem sabe era um nosocômbio, era um hospital psiquiátrico, porque ela percebeu que as pessoas, conquanto estivessem em câmaras separadas, tudo surgia como um mundo completamente diferente daquele que ela estava habituada. Até que, depois de algum tempo nessa estada de convalescença, que ela controlou-se um pouco mais os impulsos, ela pediu à enfermeira e ao médico se podia dar uma volta fora do hospital, porque ela via paisagens muito bonitas, com as flores, as árvores, as praças, e de uma beleza absolutamente indescritível, segundo a linguagem dela naquele momento. E a enfermeira acede, ela desce as escadas. Quando ela dá por fora, vê pessoas que caminhavam pelas praças, pelas ruas, sentavam-se nos bancos, nas relvas, observava o gorjeio dos pássaros, e ela pôde notar o esplendor do sol, que era exatamente o mesmo sol nosso, e o céu cor de anil de beleza destrumbante, que trazia um espetáculo diferente àquelas paisagens, de onde ela fazia o seu repouso. E ela começou a caminhar. Depois a enfermeira permitiu
que ela ficasse só, a fim de que conversasse com uma ou com uma outra pessoa. Os outros eram como ela naquela localidade desconhecida. E de repente, ela avista não muito ao longe um cavaleiro. Trocam um olhar, como numa magia. E ambos gritam um para o outro assim: Senhor Ernesto Fantini, Senhora Evelina Serpa. O cavaleiro idoso e ela que se encontraram em Poços de Caldas. E um vai na direção do outro e se colocam a conversar. Sentam-se num banco, como em Poços de Caldas, e cada qual fala da sua experiência, da cirurgia. Depois de algum tempo do despertamento, e ele, que era um homem mais intelectualizado, ele começa a fazer digressões, dizendo assim: mas, senhora Evelina, ela disse, não me chame mais de senhora Evelina, nós somos tanto amigos, me chame de Evelina. Pois é, Evelina, eu estou sem compreender. Eu faço crer que nós estamos no hospital psiquiátrico, porque ao mesmo tempo que tudo me passa como tudo fosse deslumbrante e belo, eu sinto que as pessoas não falam, que eles não dão informações para nós. E só mesmo agora que eu, tanto quanto a senhora, tivemos a oportunidade de estar no meio das pessoas, mas parece que as pessoas estão alheadas. É muito provável que tanto elas quanto nós estejamos sofrendo de padecimentos de natureza mental. E aqui é um nosocômio, ou um hospital, onde essas pessoas com essas perturbações tratam. Nós fizemos cirurgias delicadas, pode ser que tenha tido afetação do nosso sistema nervoso, daí estarmos acolhidos nesse lugar aconchegante, e de enfermeiros, de médicos, de atendentes, de criaturas tão gentis e tão afetuosas. Nisso, eles resolvem palestrar com uma senhora de nome Alzira. E a dona Alzira diz para eles que ela já estava há mais tempo naquele lugar. E fala para eles assim: mas vocês conhecem o hospital? Mas logo ali vejam nessa direção. Nós estamos numa cidade. Eu fui informado que essa cidade tem mais de 100 mil habitantes, com escolas, com edificações destinadas às crianças, fábricas de alimentos, institutos avançados sobre as coisas do espírito. E aqui existem tantas coisas que eu faço crer que vocês poderão logo, logo visitar, como eu também tive a oportunidade já de dar uma volta nessa cidade que tem muito mais beleza e atratividade que as cidades que nós conhecemos até então. E o senhor Ernesto pergunta: mas isso é real, onde nós estamos? Sim, é. E o que a senhora me diz daqui? Olha, eu estou muito confusa, mas já ouvi dizer que aqui estão pessoas que sofreram a morte. A senhora Evelina diz: não pode ser. Eu estou plenamente viva, consciente, me movimento, tenho a minha inteligência muito mais aberta, expresso os meus pensamentos e às vezes eu penso e o outro me entende. Eu sou como sou, até muito mais clareada nas minhas possibilidades do que era antes. Aí a dona Alzira, a irmã Alzira, disse assim: conviria que vocês conhecessem então a senhora Tamburini. Ela está mais versada nisso, porque ela frequenta um instituto de cultura, e ela dá-lhes mais explicações. Nós vamos avançar um pouco. Conheceram a senhora Tamburini,
e tiveram autorização da direção daquele hospital para que pudessem, em determinado dia, ir no Instituto com a senhora Tamburini para assistir uma das preleções a uma das palestras, como se faz aqui. E, naturalmente, que eles estavam agora preparados para isso, porque já se faziam esforços para não ter o desejo, como é muito comum em pessoas que sofrem a morte, de estarem visitando ou querer a presença dos entes queridos, principalmente quando eles não têm a certeza de que a morte foi um ato consagrado. E um instrutor de nome Cláudio fez palestra exuberante e eles ficaram na incerteza da existência ou não desse mundo espiritual, de onde eles estavam como criaturas desencarnadas numa vida depois da morte. Estavam confusos. De um lado, eles eram arrastados para crer e acertar a morte, que significava um outro tipo de vida. E de outro, eles preferiam manter-se na esperança de estarem vivos aqui na Terra e poderem retomar os entes queridos que faziam parte da sua existência, as células consanguíneas. E, nesse íntere, aconteceu um fato interessante. Tanto o senhor Ernesto quanto a senhora Serpa desejaram fazer uma incursão para eles compreenderem mais o processo da vida. E eles foram estar no instituto, de onde eles fizeram, não uma confissão como se fazia antigamente com os padres, mas fazendo uma análise mnemônica, contar daquilo que premia o coração. Por exemplo, Serpa contou que quando jovem, depois de terminar os estudos no educandário, elas se enamoraram de dois jovens, Túlio e Caio, e ela conduzia simultaneamente as duas paixões. E decidiu-se pelo Caio, e quando Túlio percebeu que houvera decisão, ele tentou a morte, suicidar-se, mas não conseguiu. E ela piedou-se e se aproximou dele de novo. Ele foi tomado por nova esperança. Mas mais à frente ela novamente decide-se, nessa confidência que ela faz, que registra-se pelos recursos avançados do mundo espiritual, nessa lembrança, e que tem desdobramentos interessantíssimos que vocês vão ver. Ela decide consorciar-se com Caio e ela recebe a notícia de que o Túlio cometera definitivamente o autocídio, o suicídio, aniquilando a existência, para ela decorrente de que ele não resistiu ter sido preterido, esquecido, e ela ter se rendido ao amor de Caio. Daí algum tempo, quando eles estão equilibrados, tanto Ernesto Fantini quanto a senhora Serpa recebem autorização, a pedido deles, para fazer os primeiros trabalhos na colônia. Como André Luiz, que um dia, vocês que assistiram o filme, leram o livro, depois de algum tempo, que ele iniciou nos trabalhos mais rudimentares dentro da colônia Nosso Lar. E eles iriam numa região do médio umbral de sofrimento, mas em específico os dois iriam tão somente até um posto de auxílio, um posto avançado, onde o casal recolhia aqueles que estavam aptos a deixar a zona umbralina, fazendo um período de repouso na casa de ambos, para depois serem reconduzidos para o grande hospital daquela colônia espiritual que está sobre a cidade de São Paulo. E quando chega mais de 20 assistidos, que foram recolhidos pela caravana da fraternidade. De repente, um deles, recolhidos, grita assim: Avelina, Avelina, sou eu. E quando ela abre os olhos, ela vê a figura de Túlio.
quando ela vê a figura de Túlio, ela tem a certeza agora, mais do que nunca, de que ela houvera sofrido a morte, experimentara o desencarne. E ele corre, mas convulso, agitado, trazendo na alma todas as perspectivas de um grande sofrimento. E os instrutores daquela caravana mais experimentados não permitiram uma aproximação maior, porque ele trazia a mente em profundo desalinho, vindo das regiões de muito sofrimento e desequilíbrios espirituais. O que aconteceu então, queridos irmãos? Ela e o nosso Fantini palestraram, tiveram certezas da imortalidade, e ambos foram aconselhados doravante para dispensarem cuidados, no sentido de que aquela criatura que deixara a vida pelas portas da auto-morte restabelecesse para a vida verdadeira no mundo espiritual. Daí a alguns dias, quando eles têm autorização de visitar Túlio, e que ela se põe a sós com ele, a primeira sensação é de que ela sente as mesmas atrações de antanho. E de outro lado, a Nossa Senhora Serpa, ela percebe algo interessante, que ele estava apaixonado de novo, como se naquele tempo todo, entre a morte e até agora, a única pulsão agitasse o seu ser que não fosse de reencontrar a sua amada. Finalmente a encontrei. Vamos estar juntos para sermos felizes. Ela disse, mas não pode ser assim. Pode, não pode, porque eu tenho Caio e eu desposei a ele. Aquele assassino? Como assassino? Não sabes? Eu não me matei. Quando estavas noiva dele, ele entrou em contato comigo para que eu e ele estivéssemos no meu escritório, ele advogado, eu também, a fim de que pudéssemos discutir uns assuntos importantes, e no meu escritório, num domingo, e quando nós estávamos a sós, ele retirou a minha vida e para o mundo passou-se, em decorrência do álibi que ele preparara, como eu que tivesse cometido o autocídio e exterminasse a minha própria vida. Aí que nós compreendemos como que as leis humanas são frágeis. Como que nós julgamos com inexatidão, de forma precipitada, os acontecimentos das vidas e as pessoas que convivem conosco. Porque não conhecemos-las, não sabemos o móvel delas na existência aqui na Terra. E desde então, a nossa querida Senhora Serpa, ela desdobrou-se em cuidados na direção de Túlio, e ela certamente aguardava desdobramentos futuros, porque ainda assim o amor do seu coração era Caio, e ela imaginava que Caio se mantivesse fiel a ela, aqui na terra. Até desejou, em determinado momento, que ele sofresse logo a morte, para que estivessem juntos de novo no mundo espiritual, pois que ela descobriu que no mundo espiritual as criaturas que se afeiçoam e que têm afinidades, elas se reencontram, e tanto quanto aqui, existem os devaneios, os sonhos, e as criaturas, elas compartilham sentimentos com muita nobreza, constituindo famílias no mundo espiritual, como as daqui, mas mais do que as daqui. Porque lá nós estamos libertos das amarras, das agruras, características do mundo físico. Até porque no mundo espiritual, a vida na sua plenitude desdobra-se sob o manto de verdades. E lá nós somos verdadeiramente o que pensamos e o que somos.
Mas vocês vão me desculpar, eu vou fazer uma pequena maldade com todos vocês. Eu podia ficar contando mais histórias. Relatar o que aconteceu com o Sr. Fantini, da família dele, e o porquê de estarem juntos esses dois espíritos. Que trama os ligava do passado espiritual? Que trama ligar a eles na existência, que eles desconheciam, mas só nos últimos dias da vida puderam estar juntos e se reencontraram no mundo espiritual? Eu não vou contar para vocês isso. Eu vou sugerir que vocês leiam este livro, A Vida Continua. Sabem vocês por quê? Não é tão somente porque ele é muito belo, não. Porque ele desdobra essas paisagens. Ele liga passado com futuro. É do nosso presente e nos arremete a conquistas irremorredoras. Eu queria aproveitar esses instantes finais para vocês, conquanto eu sei que todos têm essa convicção de que a vida no além-túmulo é uma realidade insofismável. Cada qual de nós, em um determinado momento, se libera, desprende-se desse corpo físico, dessa máquina fisiológica, que é tecida, esculpida nos arcanos de quem recebeu o dom da maternidade. Uma máquina muito importante para nós manifestarmos na vida. Mas chega um dia que os órgãos entram na exaustão. É que nós cumprimos o período importante para a nossa construção da nossa experiência no mundo e que nós retornamos para a essência do mundo invisível. Nós espíritas, como sabemos disso? Como temos certeza que a vida flui nos espaços invisíveis? Nós temos que viver cada dia como se fosse o último, mas como sendo o dia mais importante das nossas vidas. Observando a nós, no que nós pensamos, no que nós fazemos, como é que nós nos conduzimos nas relações com as pessoas, que tipo de emoção nós comunicamos aos outros. Se cada dia que cessa nós fizemos todo o bem possível ao nosso alcance, se nós somos solidários, afetivos, fraternos, se na relação com os nossos próximos tivemos sempre um olhar de respeito para com o outro, a fim de que, quando chegar o momento do que aqui na Terra se chama de morte, que não é nada mais do que uma cessação da vida no corpo, porque é o libertar-se de uma experiência que foi importante para a nossa ascese espiritual, nós fechamos os olhos para o mundo e descerram-se os nossos olhos para o outro mundo, que aparentemente é um mundo invisível, indefasável, mas é o nosso mundo de origem. É o mundo onde nós nos manifestamos como somos, e nós estaremos em cidades mais formosas ou menos formosas, mais distantes ou menos distantes, para compreendermos o papel do Criador da vida. Portanto, queridos amigos, nós que temos certeza de que a vida continua, que tenhamos um único verbo nas nossas atitudes, o verbo do amor. Para que em nós o fenômeno do amor, da dor, não nos cause muito sofrimento no mundo espiritual. Que quando nós despertarmos das dimensões do invisível, os nossos olhares para os que ficaram, que sejam olhares de ternura, de boas lembranças, não de amarguras, não de sofrimentos passados, e então, nem tampouco de corações trespassados. Porque a vida no mundo espiritual é uma vida onde nós nos libertamos das agruras da terra para vivermos uma outra era e entrarmos em comunhão com o Criador da vida, com nosso Pai, com nosso Deus. E que, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, relembre desses amigos que fez com vocês uma breve viagem desde Poços de Caldas
até nas dimensões do mundo espiritual, numa cidade que é chamada de uma colônia sobre a cidade de São Paulo, mas quase todas as pessoas ignoram, inclusive os espíritas, que existem centenas de cidades colônias espalhadas pelo nosso país, algumas na nossa cidade, outras próximas, onde em algum momento nós vamos ter a alegria de ir lá fazer moradia, reencontrando com as almas queridas que fizeram parte da nossa vida, ou daqueles que nos aguardam para uma vida nova, uma aurora nova, na imensa criação de Deus. Que Jesus nos ampare.